Na fase de grupos ainda era permitido errar, agora qualquer errinho já te manda para casa. Chegamos agora nas oitavas de final de Copa do Mundo, a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Já temos os jogos acontecendo, já temos classificados, então se liga aí que vou trazer um conteúdo bem diferente aqui nesse vídeo para vocês. Se inscrevam e deixem um curtir, rapaziada. Chegamos aí numa fase bem divertida, bem mais acirrada de Copa do Mundo, que são as oitavas de final. Já temos todos os confrontos definidos, as equipes já estão se enfrentando. Você não está vendo aqui a Alemanha. A Alemanha, para mim, foi uma das grandes decepções dessa Copa. Foi um futebol muito fraco. Eu esperava muito mais da dupla Musiala e Wirtz. O Nagelsmann não conseguiu dar um futebol melhor para essa equipe, faltou muita coisa, apesar sim de terem goleado a equipe de Curaçao por 7-1, só que você vê agora, não virou nada, não serviu de nada esse 7-1, foi uma campanha bem decepcionante, tanto que a seleção da Alemanha já vai entrar em reformulação, praticamente mais da metade desse elenco já não vai ficar para o início do próximo ciclo, então vamos ficar atento aí para ver como que vai ficar a nova seleção da Alemanha carregada hoje para mim. Wirtz, Musiala e Kimmich, que são peças-chave, peças centrais nessa reformulação da Alemanha. Outra seleção que me decepcionou bastante, que eu esperava assim muito mais, apesar de ainda estar na Copa, é a seleção de Portugal. Portugal tem uma seleção muito talentosa do gol até o ataque, são jogadores experientes, vencedores, craques, que jogam em grandes ligas, que jogam futebol de alto nível. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Nuno Mendes, Rubem Dias. Você tem o Diogo Costa, goleiro do Porto. Portugal ainda não está com aquele futebol tão vistoso, tão dominante, tão quanto a equipe que está no papel, que é uma equipe muito talentosa, mas ainda tá faltando alguma coisa. A equipe não tá conseguindo jogar pro Cristiano Ronaldo. Eu não sei se tá dando certo esse encaixe de ter ele lá na frente como 9, bem mais isolado. Eu acho que essa equipe poderia transitar melhor com um outro tipo de futebol, um outro esquema, uma nova forma de jogar, porque tem muito talento. É um pouco decepcionante ver Portugal não dominando as partidas, com muita dificuldade, ganhando jogos bem acirrados. Então eu espero que Portugal consiga ainda melhorar para essa partida contra a Espanha, que vai ser um jogo crucial, um jogo decisivo na história da seleção de Portugal, porque é a melhor geração, é a melhor seleção que a equipe conseguiu montar. Vai pegar uma Espanha favorita ao título, que tá melhorando seu futebol, que tá se encontrando, que tá se encaixando. O De La Fuente, ele tá encaixando melhor esse elenco. Os jogadores estão começando a ficarem mais à vontade em campo. Tá acontecendo o futebol da Espanha, vamos ficar de olho em como que a Espanha vai chegar para esse confronto. Para mim, Espanha é muito favorita contra a equipe de Portugal. Para alguns eu não sei, mas para mim o óbvio já iria acontecer. Marrocos, para mim, conseguiria sim classificação contra a equipe do Canadá. Já é uma equipe mais experiente, fez uma Copa de 2022 muito absurda. Marrocos foi muito bem, tem uma geração muito boa, muito talentosa em todas as posições. Para mim é a melhor seleção africana, é a bem mais entrosada, ainda pode chegar mais longe nessa edição de Copa. Ela já avançou para as quartas de final, é a primeira equipe que está nas quartas. Eu vejo Marrocos com condições sim claras de chegar numa semifinal, numa final de Copa. Seria algo histórico, seria absurdo. É a melhor geração de Marrocos e merecia muito, merece muito e tá jogando um futebol muito bom. A Argentina tem uma coisa que eu acho que nenhuma outra seleção nessa Copa tem. Ela tem Léo Messi, ela tem o camisa 10. Ela tem a seleção que sabe jogar para ele, que sabe colocar ele em momentos chave de jogo. Ele não precisa estar correndo toda a faixa ofensiva do campo. Ele sabe onde ele tem que estar. Ele sabe que em 1, 2 lances, seja num chute, numa cobrança de falta, ele decide uma partida, ele cria o espaço, ele cria a situação, ele cria a oportunidade, ele deixa os jogadores em condições de marcarem gol, ele se cria para poder fazer gol. Ele, para mim, é o melhor jogador dessa Copa do Mundo, junto com o Mbappé e com o Vini Júnior. Para mim, os três vão disputar para verem quem vai ser o melhor jogador dessa Copa do Mundo. O Messi, ele tá jogando muito futebol, ele tá decidindo, ele tá carregando. A seleção, ela já tá bem melhor do que em 2022, que ela começou a se adaptar, ela começou a melhorar ao longo da competição. Ela já veio bem mais pronta, só que ela não pode relaxar, porque nesse relaxamento de achar que uma partida já tá ganha,
A Argentina já foi quase eliminada aí para Cabo Verde. Foi uma partida muito acirrada, quase que foi para os pênaltis. A Argentina, claro, tem o Léo Messi que mais uma vez decidiu o jogo para sua seleção, carregou mais uma vez, vem fazendo grandes jogos, vem assumindo protagonismo em sua provavelmente última Copa do Mundo. E a Argentina precisa estar mais atenta, precisa decidir as partidas, não pode ficar vacilando muito, porque Cabo Verde quase que cometeu uma das maiores atrocidades da história das Copas do Mundo. Uruguai e Bélgica, para mim, são casos mais à parte. São boas seleções com alguns nomes ainda importantes. Bélgica tem grandes jogadores no seu elenco, só que também faltou muito futebol, apesar de ainda estar em disputa de Copa do Mundo. Vai jogar as oitavas agora contra a seleção dos Estados Unidos, só que o futebol não é dos melhores, está faltando muita coisa. Essa seleção não é a mesma de 2022. A sua geração belga, ela evoluiu em alguns nomes, já não são mais os mesmos. Então essa equipe ela tá se carregando, ela tá se arrastando nessa Copa do Mundo. E eu vejo a grande surpresa dos Estados Unidos com plenas condições de se classificar. Tá jogando futebol melhor desde a primeira partida de Copa. O Pochettino, ele encontrou um melhor encaixe para essa seleção. A seleção tá jogando bem. É um futebol bem bonito, bem dinâmico, bem objetivo. Ela tá fazendo jus a ser sede de Copa. Isso tá incentivando a equipe dos Estados Unidos a jogar um futebol melhor. Eu vejo os Estados Unidos muito favorito contra a seleção da Bélgica. Sim, vai ser um grande jogo. A Bélgica, se os seus jogadores estiverem naquele nível que todo mundo já viu, ela tem condições de poder se classificar. Só que do jeito que tá, do jeito que os Estados Unidos vêm jogando, plenas condições de classificação. Domingo hoje a gente vai ter o duelo entre Brasil e Noruega. Brasil, para mim, favorito. Camisa, tem nomes como Vini Júnior, Bruno Guimarães, o Rafinha, a gente tá na expectativa de ver se vai jogar, se vai entrar. Tem o Ryan que tá num bom momento, só que pela frente tem dois jogadores que você não pode dar bola, que você não pode errar na frente, Odegaard e Haaland. A gente já viu os dois brilhando na Premier League, sendo decisivos pelas suas equipes. A gente já viu o Haaland, goleador de Champions, goleador de Premier League, campeão de tudo. A gente viu o Odegaard finalmente sendo o protagonista no Arsenal, sendo campeão da Premier League, sendo vice-campeão de Liga dos Campeões. O Brasil vai ter que ter uma atenção, uma marcação muito forte, porque a seleção da Noruega ela não tem só a ligação direta, ela tem o Odegaard como maestro dessa equipe, ela tem um time muito físico. A seleção do Brasil tem que explorar essa transição, atacar esses espaços, jogar no Vini Júnior, porque ele tá sendo decisivo, ele tá sendo o protagonista, ele tá sendo o que ele é no Real Madrid, o que ele foi bola de ouro. Ele pode resolver esse jogo pro Brasil, pode sim ser um jogo um pouco mais tranquilo, só que a gente viu que contra o Japão foi um jogo complicado. O Brasil conseguiu voltar pro segundo tempo naquele Brasil ofensivo, buscando gol, buscando o jogo rápido, objetivo, conseguiu a virada só nos acréscimos, mas é a classificação que importa nesse momento. Mesmo se você não jogar tão bem, o que vai valer agora é a classificação, porque não vai adiantar você ser melhor que seu adversário, você amassar, criar chances, ser melhor e não conseguir a classificação. Então, o Brasil precisa ficar atento nesse jogo físico, nesse jogo aéreo, nessa transição Haaland e Odegaard, porque o Haaland precisa 2 ou 3 bolas para fazer um gol, e se o Brasil ficar atrás, ele vai ter dificuldade, porque na bola aérea, essa seleção da Noruega é muito forte, eles são muito altos, então o Brasil vai ter dificuldade se começar atrás. O Brasil precisa saber controlar essa bola, precisa não entregar passes na saída de bola de graça, não jogar a bola de qualquer jeito pro Odegaard, pro Nusa, que é um jogador insinuante, que é o quebra-linhas dessa equipe, que é o jogador driblador que vai para cima. Então o Brasil pode sim se classificar, pode ter um jogo tranquilo, como pode ter um jogo bem mais complicado. E, não menos importante, a favorita para a Copa. Hoje é a seleção da França, que para mim joga o melhor futebol, é a equipe mais entrosada, é a vice-campeã. Tem o Mbappé fazendo gols, sendo o Mbappé do Real Madrid, o que a gente tanto espera para ver ele fazendo gols. Aí você ainda tem o Olise, você tem o Dembélé. O Dembélé, ele tá voltando a ser aquele Dembélé bola de ouro, sendo Dembélé do Paris Saint-Germain. O Doué vindo do banco é uma grande opção, o Barcola é uma grande opção,
O Luiz, ele tá jogando muito futebol, ele tá sendo, para mim, um dos protagonistas junto com o Mbappé dessa seleção. Tem uma defesa forte, tem uma defesa muito boa, bons laterais, inteligentes. O Deschamps, ele tá conseguindo fazer essa equipe jogar um futebol muito bom. Essa equipe da França, para mim, só para na final. Então, a minha expectativa é que a França continue com esse futebol competente do jeito que ela tá, dominando adversários, criando, fazendo gols. E para mim, essa Copa do Mundo aqui, ela tá sendo a melhor de todos os tempos. Ela já conta com mais seleções, apesar de sim terem seleções mais fracas, só que a gente teve bons jogos, equipes que deixaram um pouco a desejar, que transformaram partidas em jogos mais disputados. A gente viu Estados Unidos e Canadá, para mim, duas gratas surpresas, chegando bem longe. O Egito conseguiu se classificar. A Noruega, com a sua geração mais talentosa de sua história, está conseguindo fazer jus ao nome, está avançando as fases. Então, a gente está tendo uma Copa do Mundo bem legal, bem divertida, com os protagonistas entrando em campo, vestindo a camisa, jogando, decidindo para suas seleções. E a gente ainda tem muito pela frente. A Copa do Mundo não acabou. A gente vai ficar na expectativa do que vai acontecer ainda nessas oitavas de final. Então, tem muitos jogos pela frente, tem muitas partidas, jogos bem equilibrados.